Que a paz de Jesus seja conosco. Consta em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que Jesus, sua mãe e os apóstolos foram convidados para uma festa de casamento em Caná da Judéia. Os noivos eram amigos de Jesus e sua família. E lá chegando, eles estavam aproveitando a festa, porque muitos acreditam que ser religioso você tem que abrir mão de todas as alegrias. Você tem que ser uma pessoa sisuda e mal-humorada. Não. Jesus era uma pessoa bem-humorada, uma pessoa feliz e que convivia no meio da multidão. Quem é de Jesus está no meio da multidão. É feliz, socialmente se envolve com todos. E Jesus dá o exemplo que ele vai numa festa de casamento. Se diverte, dança, porque o povo judeu é muito festivo, dança muito, é muito bonita a tradição judaica. Só que as festas de casamento, diferente de hoje, e por ser uma tradição judaica, duravam dias. Chegava a durar 5, 6 dias uma festa de casamento. Não é que nem hoje que você vai lá, paga uma fortuna, dura 4 horas, acaba, o pessoal vai embora e ainda reclamando e acabou. Duravam dias. E eles fizeram um cálculo para a quantidade de vinho para todos os convidados. No meio da festa, acabou o vinho. E agora? Imagina que situação constrangedora para os noivos. Para quem organizou a festa, ter acabado o vinho, isso ia acabar com o casamento. Maria, a mãe de Jesus, se aproxima dele e diz: filho, acabou o vinho. Ele falou: e eu com isso, mãe? Ainda não chegou a minha hora. Mas como quem dá a última palavra é Maria, né? Maria falou para os servos, está assim no texto. O que ele falar, vocês podem fazer. Aí Jesus falou: tá bom, né? Então pegue aqueles vasos de água, cada um de 60 litros, e tragam para mim. Eles trouxeram. Ele vai e transmuta a água em vinho. Quando levam ao organizador da festa, ele experimenta, nem os funcionários imaginavam que aquela água tinha se tornado vinho. E ele experimenta, ele fica tão feliz, porque o vinho era 1000 vezes melhor que aquele que eles estavam servindo na festa. Aí ele chega ao noivo, porque ele não sabia que Jesus tinha transformado a água em vinho, achou que era um vinho que o noivo estava escondendo, e disse para ele o seguinte, olha a frase do chefe, né, do organizador para o noivo: geralmente nós servimos o bom vinho no começo, para depois que as pessoas estando embriagadas, nós possamos servir o vinho ruim. Porque depois que está todo mundo de fogo, nem vai sentir a diferença do que é bom do que é ruim. Faziam isso e fazem isso. É muito comum. No caso de hoje, o bom vinho foi ser servido agora. O melhor vinho foi servido agora. E todos ficam muito felizes. O objetivo dessa passagem de Jesus, que só consta no Evangelho de João, não consta no Evangelho dos outros evangelistas, nos evangelhos sinóticos, o objetivo não é a transfiguração, a transformação da água em vinho, não é esse o ponto capital. Para nós, cristãos, para quem gosta da fenomenologia espírita, para quem gosta de fenômenos, para quem gosta daquilo que é mais ou menos palpável, isso importa. Para o cristão entender a filosofia cristã, para entender o ponto de vista de Jesus, o objetivo dessa passagem de Jesus na festa de casamento é demonstrar que Jesus se ocupou de fazer um favor para um amigo, utilizando poderes especiais, para que, numa festa de casamento, onde tudo é alegria e felicidade, ele pudesse demonstrar a glória de Deus, engrandecendo e elevando a instituição do casamento. Tanto é que Jesus valorizava muito o casamento, que em diversas parábolas ele começa: o reino dos céus é semelhante ao rei que querendo fazer o casamento do seu filho. Porque ele faz uma analogia que o reino dos céus seria um lugar de festa e alegria. Diferente do que muitas pessoas pensam, que seria uma desgraça morrer e que você vai se ficar infeliz. Não, a felicidade é o reino dos céus. E ele diz que o casamento é tão feliz quanto o reino dos céus.
Porque, de fato, o casamento, essa instituição sublime, ela tem um caráter proeminente, irrevogável e grandioso de trazer equilíbrio para a humanidade. O objetivo do casamento é unir pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto, para constituírem uma família maior e auxiliarem na multiplicação, na progressão do orbe, e para que as pessoas façam um curso intensivo de amor ao próximo, dentro do próprio lar, para depois se candidatarem a amarem o seu próximo fora do lar. Esse é o grande objetivo. Porque a primeira escola do mundo, segundo asseverou Emmanuel no livro Consolador, é o lar. Então é dentro do próprio lar que nós temos que começar a amar. É dentro do próprio lar que nós temos que começar a compreender, a respeitar, para depois conseguir vencer o mundo, como Jesus asseverou. E o casamento torna isso possível. Mas para nós entendermos como essa instituição funciona, nós temos que entender como ela se desenvolveu ao longo do tempo rapidamente. Para que a gente tenha uma noção, até o século XI, os casamentos, eles eram arranjados, eles eram combinados. Não havia qualquer consentimento dos noivos no casamento. Geralmente, eles eram arranjados por motivos financeiros ou econômicos. Entre a nobreza, entre as pessoas de poderes, os casamentos eram feitos para formar alianças, para conquistar territórios, para aumentar os reinos. E entre as pessoas mais pobres, para aumentar a riqueza, para aumentar as possibilidades, haja vista de a pobreza ser enorme. Então, o objetivo do casamento, os pais decidiam quem seriam os melhores maridos ou esposas, de acordo com a condição econômica, com a condição financeira, e com que as famílias pudessem perpetuar o nome da sua casta. Era só esse o objetivo. Então não tinha amor. Tinham necessidades. Tinham combinações. Por isso que o casamento demora para encaminhar para o objetivo essencial, que é o objetivo do amor. A partir do século XII, especificamente no ano 1140, a Igreja cria um decreto chamado Decreto de Graciano, em que eles decidem que, como condição única para um casamento existir, deveria ser o consentimento dos noivos. Aí muda a questão de figura. Teoricamente, será exigido dos noivos que eles consintam na união que eles vão realizar. Ou seja, vão casar porque se amam. Teoricamente. Porque os casamentos, vale fazer uma ressalva, eram todos religiosos, todos religiosos. Não existia casamento civil. Então era debaixo da religião predominante do país. Se não fosse religião predominante do país, não podia se casar. Você não podia casar. E a gente reclama da democracia, de tantas coisas positivas que nós temos hoje, né? No passado você não podia fazer nada. No Brasil, só foi possível, após a proclamação da República, apenas em 1891, que foi possibilitado o casamento civil. Porque até então, o Brasil era um país predominantemente católico. A religião, tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Então, somente quem era da religião católica que podia casar. Quem fazia outra religião não podia casar. A não ser que se você fizesse de conta. Por isso que a igreja exige tantas coisas para você casar. Quem tem o sonho, né? A ilusão de casar na igreja. Querido, livros do Sidney Sheldon, contos de fadas, né? De casar. Que depois entra no relacionamento e esquece tudo isso. Quem tem esse sonho passa por diversas exigências, porque era obrigatório. Até a proclamação da República. A partir de 1891, qualquer um podia casar. Porque isso se dá, o direito das pessoas se casarem sem ser um casamento religioso, começa na França.
por causa da Revolução Francesa que teve início em 1789. Quando se dá a Revolução Francesa, o que acontece? O positivismo deixa diminuto o espaço da religião, porque a religião e a nobreza andavam juntos. E um dos grandes objetivos da Revolução Francesa foi diminuir o poder da igreja, que a igreja determinava tudo, até para os nobres o que devia ser feito. Aí eles criam o chamado Estado laico, que é o Estado sem religião. Não é que é sem religião porque é materialista, apesar que eles detestavam. Os positivistas, os da Revolução, detestavam a religião, porque a religião provocou muito mal no passado. As alianças com o poder eram péssimas para o povo. Foi feito muito mal debaixo do nome de Jesus. Então, na Revolução Francesa, eles quiseram acabar com isso, colocando a razão, a lógica, acima da fantasia religiosa. E criam-se os estados laicos. Por exemplo, muitas pessoas talvez não sabem, mas o Brasil é um país laico. Não tem uma religião predominante. Não é a católica, não é espírita, não é evangélica. E muitos acham que isso é ruim. Isso é ótimo, é excelente. Porque senão só católico poderia casar. Ah, vamos dizer que a religião oficial do Brasil fosse espiritismo. Só espírita podia casar. É ridículo isso. É horrível isso. Aí você vê em pleno século XXI, 2 feriados aqui na cidade de Piracicaba, o dia do padroeiro, que é um dia santo. E o dia do aniversário, deixado de lado, não é feriado, não é considerado, por causa de um dia santo. Isso é um absurdo. No século XXI tem esse pensamento. Numa cidade que o Estado é laico. A gente tem que pensar muito bem nisso. Porque isso deu um avanço nas mentes e nos corações, dando a possibilidade dos casamentos não serem exclusivos religiosos. Por exemplo, existem países ainda no mundo que o casamento é obrigatório religioso, como na Itália. Na Itália, o casamento que vale, o oficial, é o religioso. Agora, se for na Holanda, você tem que casar no religioso e no civil. E aqui no Brasil, o que vale é o civil. O religioso é só para fantasia, ilusão. Não serve para nada. Para nada. Legalmente falando, não serve para nada. Então, o casamento, ele tem um avanço. Até o casamento civil, que se foi dado a possibilidade de ter consentimento das partes para casar, isso não garantia que as partes casavam porque se amavam. Porque ainda se casavam por causa de alianças. E depois, quando vem a burguesia, na Revolução Francesa, e mesmo entre as pessoas com muitas posses financeiras, também não se casa por amor. Também eles têm esse pensamento até hoje de perpetuar o nome e a riqueza, e os casamentos continuam sendo arranjados. Porque o pessoal fala do Oriente Médio, dos casamentos arranjados, que as crianças são obrigadas a casar, como se casava no passado. Mas entre as pessoas muito abastadas do mundo inteiro, assim também acontece até hoje. Mas grande parte dos relacionamentos, hoje nós podemos casar por amor. Podemos ser felizes. É por isso que nós vemos, ao longo dos séculos, que houve um pêndulo histórico nos porquês e nas consequências das relações amorosas. Se no passado nós tínhamos uma sociedade extremamente reprimida, a mulher não tinha espaço para nada, somente o homem, a mulher não podia ter religião, a mulher podia trabalhar, a mulher não podia ir na escola, a mulher não podia sair à rua, não se podia fazer nada. A branca, a negra então, menos ainda, não existia, nem alma tinha. Só o homem que podia fazer as coisas. Com o avanço dos pensamentos, isso vai diminuindo. Mas, por exemplo, na Idade Média, para vocês terem uma ideia, para o casal realizar o ato sexual, o casal casado na igreja, tinha que ser com a lâmpada apagada, não podia ser iluminado, porque o homem não podia ver o corpo da mulher, a mulher não podia ver o corpo do homem, que era pecado, porque estimulava a luxúria. E quando se tomava banho, tinha que tomar banho com manto, para a água e a mão da pessoa não tocar o corpo da pessoa, para não instigar a luxúria. Até hoje tem casais ligados demais na fantasia religiosa,
Fantasia que criam, não que a religião é fantasia, mas tem pessoas que são fanáticas. Que ao ter a relação sexual, se tiver um quadrinho de Jesus, de Maria, um crucifixo, a pessoa ou tira do quarto ou vira o quadro para que não possa cair em pecado. Como se o sexo fosse imundo. Na Idade Média, o sexo era considerado imundo. Você era pecador de realizar o ato sexual. Então, tudo isso complicava o casamento. Transformava o casamento em algo ruim em vez de algo bom. Com o avanço dos tempos, com essas ideias retrógradas sendo deixadas de lado, o pessoal não tem jeito, né? O ser humano não tem jeito. Ele saiu das restrições de uma sociedade reprimida de um lado e passou para uma relação pervertida do outro, principalmente nos anos 60, 70, com Woodstock, com a era do sexo, drogas e rock and roll, que os jovens passaram a se perder sexualmente com drogas. Aí começam a nascer as doenças sexualmente transmissíveis novas, porque sempre existiram doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis, e o nome já diz, DST, doença sexualmente transmissível. A pessoa só tem essa doença porque ela pegou de outra pessoa que estava doente através da penetração do ato sexual. Não se pega na privada, não se pega no espirro, não se pega no beijo. Não é assim que funciona. Porque teve um monte de gente que enganou, realizavam traições e davam um monte de desculpa. Por isso que as doenças passaram a ser chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Nós estamos no século XXI, a gente não pode ser ignorante de cair em certos contos de fada que o pessoal conta por aí. Porque nós saímos de uma sociedade reprimida para ir para uma sociedade com relações pervertidas. É o pêndulo histórico. Porque o homem, quando ele tem liberdade, porque o nosso livre-arbítrio é limitado à nossa progressão intelectual e moral. Quanto menos progressão intelectual e moral eu tenho, menos livre-arbítrio eu tenho. Quando eu for avançando, eu vou desenvolvendo e aumentando o meu livre-arbítrio. Então, nós estamos aumentando o nosso livre-arbítrio e automaticamente a nossa responsabilidade mediante os atos que cometemos, que daí nós passamos a ser inseridos na lei de ação e reação, causa e efeito. E sofremos as consequências das nossas ações através da lei do karma. Seres desprovidos de livre-arbítrio, eles não são inseridos na lei de causa e efeito e automaticamente não sofrem o karma de suas ações. Mas nós já temos bom senso e sofremos as consequências de nossas ações. Nós sabemos o que é certo e errado. Tanto que o Livro dos Espíritos pergunta a Kardec aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus e os espíritos respondem, na consciência. Todos nós temos consciência, então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a gente acha que a gente pode, driblar a lei e falar, não sabia, você não tem problema, é uma mentirinha branca. Olha o racismo estrutural, é uma mentirinha branca, porque a outra é negra. A mentira ruim é preta, então, é negra. Então a branca pode, porque ela é branca, porque é uma semi-mentira. É por isso que o Espírito de Verdade falou, Kardec, que é mais fácil você negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. É muito complicado, porque a mentira se transforma numa meia-verdade, daqui a pouco vira uma verdade. Casamento é uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na face da Terra. Tanto é que o Livro dos Espíritos, na questão 696, Kardec pergunta aos espíritos, olha a preocupação de Kardec, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Os espíritos respondem, o retorno à vida dos animais. Simplesmente perde todo o equilíbrio. Toda a civilidade das relações. Toda a civilidade. E o Espírito Laura, no livro Nosso Lar, que eu vou deixar claro aqui, que eu vou citar esse livro, as considerações de Laura, uma mulher que no mundo espiritual, Nosso Lar, ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40 do século passado. Então, o que ela vai passar, algumas considerações sobre as mulheres, não se sintam ofendidas, é dos anos 40 do século passado. Não é de hoje, a gente tem que fazer uma volta do tempo para entender o que ela quer dizer.
Mas no capítulo 20, Considerações sobre Lar, ela diz o seguinte: na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Esmagadora porcentagem de ligações de resgate. 60% dos relacionamentos humanos são de ligações de resgate. 60%. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Esse é um do ensinamento. Por isso que na doutrina espírita nós entendemos que nós conseguimos captar tipos de casamentos, tipos de relacionamentos e por que certas coisas acontecem. Porque não tem como você auxiliar no atendimento fraterno casais com problema ou casais com esse ou aquela dúvida, se você não entende como funciona as ligações. Qual é a sua ligação anterior? Teve uma ligação anterior? Porque também tem gente que acha que todo casamento, toda relação tem uma ligação anterior de outra reencarnação. Não tem. Não tem. Existem ligações, existem relacionamentos, existem casamentos que não tem nenhuma ligação anterior. Mas vai começar a ter. Se der fruto, vai ter outra, porque alma gêmea nada mais é do que almas que se encontram e se reencontram ao longo das reencarnações e vão adquirindo afinidade e vão desenvolvendo o amor. Porque o amor é uma construção. Ninguém nasce amando outrem. Isso é algo que tem que ser construído, cativado, com muito carinho, com muito trabalho, com muito esforço e com muita paciência. É uma conquista, é um jogo de conquista. Não se existem milagres, e se não existem mais tantos casamentos forçados na Terra, também não haverá pelos céus. Também não haverá pelos céus. Por isso que nós podemos fazer algumas relações. Casamentos acidentais são aqueles que não têm raízes anteriores, não têm ligação anterior nenhuma. Geralmente, as pessoas que adentram esse tipo de casamento, tipo de relacionamento, ou é por beleza física, que acaba-se com o tempo, ou é por possibilidades financeiras, que também acaba-se com o tempo. Então, quer dizer que esse é um relacionamento superficial, frágil, que qualquer dificuldade pode destruir. Por isso que eu peguei mais um textinho da Laura, que ela diz o seguinte, prestem bem atenção. É muito bonito, porque muita gente lê O Nosso Lar, assiste o filme, essas coisas não aparecem no filme, porque não teria que ter 5 horas o filme. Ela diz, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. É verdade. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. É assim. Enquanto está na paixão, porque essas pessoas não se amam verdadeiramente falando. As pessoas inicialmente se apaixonam. E a paixão é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. A paixão não dá calmaria nem tranquilidade para ninguém.
Neuroquimicamente falando, quando eu estou apaixonado, eu produzo adrenalina constantemente. Quando eu estou na presença da minha deusa, ou a deusa na presença do Apolo dela, produz-se adrenalina constantemente. O coração mantém-se agitado, o cabelo arrepia, os vasos capilares dos olhos se incham e você fica com aquele olho vermelho. A garganta fica seca, a boca fica seca, o fígado produz bile e ele vai para a garganta, você fica com aquele gosto amargo na boca. Porque a adrenalina que é produzida, ela foi criada no corpo humano para fazer você se defender de ataques e fugir de ocorrências. Só que nos momentos de estresse, porque apaixonar-se estressa, porque a pessoa nunca tem confiança que vai dar certo ou que vai continuar com o ser amado. Então a adrenalina é construída constantemente. E a adrenalina produz outros hormônios destrutivos para o corpo. Que nós não poderíamos produzir adrenalina incessantemente todo dia, toda hora. Destruiríamos, romperíamos veias, artérias, nós teríamos que colocar umas 10, 20 pontos de safena no coração para sobreviver. Nem correr em direção ao ser amado conseguiria, porque senão você rompe lá uma ponte de safena e morre no meio do caminho. Então tem que ir com calma em direção ao ser amado. Por isso que depois da paixão, se ela se consolida, vem o amor. O amor é paciente, é doce e benfazejo. Está na epístola de Paulo aos Coríntios. O amor não nos deixa estressados, ele nos deixa calmos, apacenta o nosso coração. Dá para entender, se a gente ama, só se é apaixonado, hein? Só por isso, só por isso. Aí, nós vemos que existem os casamentos provacionais. Se os acidentais são artificiais, superficiais, não tem estrutura, não tem profundidade, qualquer coisa pode romper, porque não tem o básico. Para um casamento acontecer e ele funcionar, prestem atenção, é necessário 3 itens básicos. Prestem atenção. Admiração, respeito e desejo. Se faltarem qualquer um desses itens, o casamento não vai dar certo. Porque não basta você achar outra pessoa linda, sexualmente atraente, se você não a admira verdadeiramente. Porque a beleza acaba, o dinheiro também, mas a admiração não. Ela pode diminuir se a pessoa pisar na bola com você. Te trair de diversas maneiras. Te decepcionar de diversas maneiras. Aí sobram ainda respeito e desejo. Mas o respeito também pode ser derrubado, se não for construída uma relação com concessões, uma relação com nobreza e dignidade. Porque se perder a admiração, perder o respeito, só vai sobrar o desejo. E nós sabemos que quimicamente o desejo acaba. E mentalmente ele também acaba. Aí você fica sem admiração, sem o respeito. E sem o desejo, sobra o quê? Nada, vira 2 irmãos. Aí acontece a separação como algo inevitável. O desejo pode acabar? Pode, ele vai acabar. Por isso que o pessoal criou medicamentos aí para manter o desejo, que não é pecado nenhum, é ótimo. Desde que você não ache que a vida é só desejo e sexo, 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 como dizia o personagem Chico Anísio no programa anterior. A vida é muito mais do que isso. Porque se acabar o desejo, que inevitavelmente acaba com o tempo, vai sobrando admiração e respeito, que é grande coisa, que é o inevitável, essencial pelo relacionamento, coisa que não acontece nos transitórios acidentais. Porque não tem admiração nem respeito, só tem desejo. Acabou o desejo? Acabou tudo. Aí não tem mais por que estarem juntos. Não tem mais nada que cause liga. Por isso que essas celebridades aí casam 200 vezes. Porque é só desejo. É só desejo. E o desejo acaba. Os provacionais são os advindos de dívidas anteriores, de problemas anteriores.
que os casais ou eles decidem se reunir para reparar suas faltas e reaprenderem a se amar, ou aprenderem a se amar verdadeiramente, vencendo dificuldades que criaram para si mesmos, sendo então um relacionamento muitas vezes tortuoso. É por isso que existem pessoas que, como diz aquela música, entre tapas e beijos, né? Que a pessoa, do mesmo tempo que ama, se odeia. Porque a pessoa tem dificuldades a contornar. Se ama, está construindo o amor verdadeiro, mas também está se reabilitando de problemas anteriores. E aí há um conflito dos problemas com as soluções. Por isso que 60% dos casamentos estão inseridos aqui nos casamentos provacionais. São casamentos de reajuste. Reajuste. Ah, então quer dizer que quando reajustar, cada um para um canto para encontrar uma gêmea? Não. É um processo. Reajustou, está tudo bonitinho? Nossa! Então venceu as pendências, os problemas? Aí vocês vão se transformar em almas afins. Esse é o grande objetivo. Porque você vai desenvolvendo afinidade. O homem sabe do que a mulher gosta, a mulher sabe do que o homem gosta. E eu estou usando aqui o casal básico, mas na minha palestra sobre o casamento e sobre a ótica espírita, é para todos os tipos de casamento, independente do gênero. Só para ficar mais fácil para entender. Porque não há preconceitos na casa espírita, no meio espírita. O preconceito está no túmulo, no sepulcro caiado por fora e cheio de ossos podridão por dentro do coração do homem e das religiões retrógradas. Porque o amor onde tem que acontecer, vai acontecer. Porque a gente tem coisa muito mais importante para se preocupar na vida do que com a felicidade dos outros. Então a gente deveria ter essa dignidade, essa vergonha na cara. De não ficar se preocupando com o que os outros fazem. Então quando nós falamos de casamento, são todos. Todos. Laura fala dos casamentos provacionais quando ela diz o seguinte: onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, naquela época, em um lugar. Direitos e deveres legitimamente partilhados entre o homem e a mulher? Imagina. O homem era provedor, a mulher faz tudo em casa. A ela não era dado direito nenhum. O homem decidia a sua vida e sua morte. No passado, era assim que funcionava. A mulher não tinha voz para nada. Depois que, com o movimento feminista, que tanta gente critica aí, foi que as mulheres foram rompendo barreiras e adquirindo seu espaço na sociedade e no mundo. E ainda hoje nós vemos aberrações acontecendo, hein? É uma vergonha que ainda no século XXI a gente veja aberrações acontecendo. Que nem aquele caso em Natal, no Rio Grande do Norte, que o homem deu 62 socos na cara da mulher. Aquilo não é um homem, aquilo é um animal. Que não serve para mais ninguém, porque ele deve estar no primitivismo ainda. Fazer isso com outro ser humano, principalmente com uma mulher, com a sua fragilidade. Isso é horrível, é horrível. E depois da pandemia, a violência doméstica no Brasil aumentou 72%. Principalmente com mulheres pretas e pobres. Principalmente. O número é muito maior. E os casos de feminicídio aumentaram uns 40%, 50%. É todo dia um flagrante de violência doméstica, um flagrante de feminicídio na delegacia de polícia. É todo dia. Tanto que eles criaram uma delegacia DDM 24 horas. E alguns pontos para atender os casos das mulheres passando por dificuldades. Então, naquela época não tinha. Hoje ainda também não se tem. Infelizmente. Na maioria, voltando em Laura, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, o humilde companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação.
Porque Laura coloca no livro Nosso Lar que a mulher é uma linha vertical rumo a Deus. E o homem seria uma linha horizontal, que é das relações de trabalho no solo terrestre. Ou seja, a gente é inferior às mulheres, essa é a versão. Então, como a gente é inferior às mulheres moralmente e emocionalmente, nós precisamos usar de força bruta para sobrepujá-las. Interessante isso, né? É muito interessante. Dissimulam em sociedade, na vida íntima, um faz viagens mentais em longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete do modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo devido não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. E isso nos anos 40 do século passado. Aí eu pergunto para vocês, avançou o casamento? Bastante. Mas ainda existem muitos que estão assim, no século 21. De luta em luta, dificuldade em dificuldade, problema em problema. Um evolui mais que o outro, porque os dois não vão evoluir igualzinho. O que evolui mais, se não sair tão ferido da situação, vai resolver buscar o outro no seu sofrimento para auxiliá-lo ou auxiliá-la para que ambos concorram à felicidade. São esses relacionamentos, esses casamentos que nós chamamos de sacrificiais, em que um é mais elevado que o outro e que eles vêm com esse objetivo de um auxiliar o outro a vencer as mazelas e crescer, porque isso também é amor. É muito fácil amar quem nos ama, quem faz tudo que a gente quer. Difícil é amar os opostos, os diferentes, ter resiliência para seguir um caminho melhor, e em vez de dispensar as pessoas, porque o mundo nosso de hoje, nós não consertamos nada. Tudo nós trocamos. Antigamente, seu sapato fazia um buraco, você levava no sapateiro. Ele consertava e ficava aquele sapato 10 anos. A televisão dava um problema, você levava no técnico. Ele arrumava, você ficava a televisão 20 anos. Hoje não. Hoje nós não consertamos nada. O sapato dá um problema, a gente joga fora e compra outro. A TV dá um problema... Ah, não, fica muito caro, não conserta, vai, compra outro. E a gente achou que com o ser humano também era assim. Eu não preciso consertar ninguém, eu jogo fora, eu vou lá e arranjo outra pessoa. Mas não funciona assim. Porque da mesma forma como nós jogamos fora os outros também podem nos jogar fora. A mesma dor que acarretamos nos outros pode ser acarretada para nós. Por isso que o amor, as concessões, têm de ser recíprocas. Eu sou difícil, ela ou ele que seja também vai ser. Porque nós estamos nos aperfeiçoando para aprender a viver em família. Para aprender a viver em harmonia. E é por isso que nós vemos... Nossa, aquela moça dócil, com aquele brutamontes, grosseiro. Como pode esses dois estarem juntos? Pode. Ela o ama e ele ama ela do jeito dele. E eles são felizes. Mas a gente gosta de cuidar da vida dos outros, né? E de se intrometer na vida dos outros, né? A gente fica muito nos contos de fadas, né? Vai lá no Shrek para você ver que ficou a desgraça que ficou a princesa Fiona, que ela era verde e tinha orelhão. É isso. Porque o príncipe também pode se transformar em sapo, mas também o sapo pode se transformar em príncipe. Depende do trabalho que nós realizamos, das concessões, dos atos de amor, de tranquilidade, de compreensão, de paciência. De paciência. Não que eu estou defendendo que tanto mulheres como homens devem ficar num relacionamento tóxico. Eu não falei nada disso.
Quando o relacionamento tóxico acontece, em que o homem destrói a mulher, ou a mulher destrói o homem, que o homem é o obsessor de sua parceira, e o parceiro obsessor de sua parceira, ou vice-versa. Quando isso acontece, se não tiver como consertar, porque na maioria das vezes a pessoa se vê tão enredada naquela trama, que ela prefere sofrer a buscar coisa melhor. A pessoa pensa com ela, aquele ditador, só do que mal acompanhada. Não! Não! Você pode sair do relacionamento, viver só um momento e ser bem acompanhada ou acompanhado. As pessoas preferem estar mal acompanhadas do que seguir só um momento para encontrar então a felicidade. Porque acham que o príncipe não vai aparecer, ou a princesa. Não tem príncipe nem princesa no mundo, gente. Nós somos tudo pobre do passado. Se a gente fosse ver a nossa reencarnação anterior, Ave Maria, a gente ia ter dor de barriga de ver quem a gente foi. Se não moralmente, financeiramente ou fisicamente. Então não existem sonhos e ilusões, existe amor. Existe realidade, existem construções, existe o espírito para se seguir adiante. O sacrificial acaba virando afim. Cria-se aquela afinidade. O homem sabe que a mulher gosta, a mulher sabe que o homem gosta. A mulher sabe quando o homem está triste, sem ele falar. O homem sabe quando a mulher não está muito bem, sem ela falar. Porque quem começa a adquirir afinidade não precisa falar o que tem ou o que sente. Quem ama sabe. Quem ama sente. Mesmo à distância que tem algum problema acontecendo. A mulher carinhosa vai lá, quando o marido chega, ela fala assim: benzinho, fiz aquele pudinzinho que você gosta. Nossa, é isso que eu estava pensando. Lógico, ela captou, porque ela ama. Ou então a mulher sai para trabalhar, chega em casa, o marido fala: fiz aquela jantinha que você adora. Ela fala: era tudo que eu queria. Que custa? Sentir o que o outro ama. Não precisa gastar rios de dinheiro para deixar a outra pessoa feliz. Com bolacha maisena e gengibirra, nós podemos comemorar nossas vitórias e ser felizes. Porque todo dia é uma festa na vida de quem ama para Deus. Todas as oportunidades são especiais para que possamos viver bem e felizes. Não precisa de nada especial, basta o amor. E por fim, de tanto trabalho, de tanta construção, de tanta paciência, as almas como que se confundem, de tanto amor. Parece que se transforma em uma só, que deu origem à ideia das almas gêmeas. Que, segundo Platão, em seus livros, chamava de metades eternas, que acreditava que Deus tinha criado um só espírito, e ele dividido no meio e separado, para depois se encontrarem. Não. Nós somos independência. Nós devemos ter independência. E se aproximar de seres afins, ou criar afinidade, para que nos convertamos em um só coração, sem deixarmos de ser os mesmos. Por isso que no livro O Profeta, Gibran, Khalil Gibran, quando Almitra pergunta para o mestre, para o profeta: fale-nos sobre o casamento. Ele responde: amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Que antes exista um mar ondulante entre as margens de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Parti o vosso meio, mas não comais da mesma fatia. Cantai, dançai juntos, mas deixai cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira que, embora estejam separadas, vibram ao som da mesma melodia. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado de um ou do outro. Pois somente a mão da vida pode conter os vossos corações. Ficai junto, mas não demasiado juntos.
pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem um à sombra do outro. Amar não é anular-se. Amar é superar o eu egóico, o egoísmo, o orgulho, para poder fazer nascer o eu altruístico, o eu que pensa no próximo. Existem pessoas que amam outras pessoas, e existem pessoas que amam a posse. Geralmente aquelas que amam a posse, elas fazem sofrer o parceiro ou a parceira. Quem ama os outros faz o parceiro ou a parceira felizes. A nossa felicidade não pode depender de ninguém, porque a nossa felicidade é uma conquista íntima, inalienável e muitas vezes intransferível. Mas a outra pessoa pode auxiliar e multiplicar a nossa felicidade. Porque se juntam os consortes, criam a sua estrutura de vida e passam a ser mais fortes para vencer as dificuldades do caminho. É por isso que nós temos que respeitar quem está junto de nós. Amar essa pessoa. Se num momento tem vontade de enforcar, você segura um pouco, faz uma prece e procura amar mais ainda. Porque a mulher que lava o fogão, aí fala para o marido esquentar o leite. O marido fala, esquentar o leite? Aí ele vai lá no fogão e fica olhando, e vai, e olha, ele dá uma bobeadinha, o leite cai tudo no fogão, a mulher vem e fala, acabei de limpar o fogão. Muitas vezes o homem consegue fazer uma coisa só. A mulher vai, toma conta do leite, já faz o pão, já faz o ovo mexido, e já lava a louça, e já veste o menino, e já separa a roupa do homem, e já arruma a roupa dela, faz 200 coisas ao mesmo tempo. O homem se perde. Sabe por quê? Porque os homens são criados muitas vezes por suas mães e se transformam em filhinhos da mamãe. Nem a roupa separam para tomar banho. Toma banho, você separou a roupa? Não separei. Minha mãe fazia. No primeiro, no segundo dia do casamento, a mulher fala, ai, tá bom, eu pego o benzinho. Vai lá e pega a roupa do benzinho. Passa um mês, ela fala, não pegou a roupa de novo? É, porque minha mãe fazia, casasse com ela, eu não sou sua mãe. E aí já começa o forrobodó. Aprender a cozinhar. Tanto homens como mulheres. Atualmente, Ave Maria, que desgraça, não sabem nenhum dos dois fritar um ovo. Você não precisa ser um Masterchef, mas ninguém sabe cozinhar um ovo, pegar um ovo, colocar na água, esperar ferver 15 minutos, tirar, descascar e comer. Ou fazer um miojo que dura 3 minutos, que fica pronto por si só. Não precisa ser um Masterchef, mas precisa ter um pouquinho de boa vontade, saber fazer um arroz, saber fazer... Ai, eu não uso panela de pressão porque explode. Nossa, mãe do céu! Tem 11 válvulas de segurança, panela de pressão. Basta aprender a usar ela. Fazer um belo de um feijão caudaloso, bem temperado, um arroz gostoso, soltinho. Não aquela massa de assentar tijolo. Tudo é aprendível. Nós aprendemos as coisas. Tem gente que acha que é pouco, mas isso faz o relacionamento seguir adiante. Porque daí um não é fardo pro outro. Aí um não precisa enforcar o outro, é só mais enforcadinha de vez em quando. Mas a vida segue adiante porque os parceiros trabalham no mesmo ritmo. Não é aquele, ai, Benzinho, eu vou te ajudar hoje, vou lavar a louça. Ah, larga a mão de ser vagabundo, você não está ajudando, a casa é sua também. Um não ajuda o outro. Ambos fazem a tarefa que é de ambos. E os filhos nasceram, cresceram, vai ajudar também. Ah, o ECA não permite. Permite sim. O que não permite é o trabalho escravo, o trabalho forçado. Mas ser digno, trabalhador, nós podemos e devemos desenvolver no seio do relacionamento do casal e com os nossos filhos.
Isso é necessário que aconteça, para que não seja esse bando desocupado que está por aí, mal educado, que não sabe fazer nada. Vem as asas da morte, levam os pais, o filho faz o quê? Se ele não foi preparado para a vida. É nossa responsabilidade criar homens e mulheres de bens para a humanidade. Mas para isso é necessário que sejamos homens e mulheres de bem. Que tragamos o cristianismo para dentro da nossa casa. Que consigamos inundar os nossos corações dos princípios evangélicos. Que nós aprendemos a respeitar e amar o nosso semelhante. Que nós aprendemos a não ser tóxicos. Que nós aprendemos que quanto melhor nós formos tratar uma pessoa, nós seremos tratados. Que os atos de carinho, de amor e de gentileza multiplicam-se e traduzem em atos recíprocos. E que a vida só é construída na base do amor verdadeiro, não da paixão. É por isso que tem um livro infantil que todos deveriam ler para aprender a amar. Nem estou falando para aprender a ser amado. Ser amado é fácil. Apesar que tem um monte de gente chata por aí que, meu Deus do céu, né? Tem que fazer curso para poder ser amado. Mas nós temos que aprender a amar. Livro Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry. Capítulo 20. O Príncipe e a Raposa. Ele chega nesse planeta distante, encontra a raposa, e ele está triste porque ele quer brincar com os amigos. Ele fala: você é o quê? Ah, sou uma raposa. Ah, entendi. Você sabe onde estão os homens? Não sei por quê. Ah, porque eu quero amigos. Você não quer ser minha amiga? Ela fala: não posso. Ele falou: por quê? Porque você não me cativou. Como assim não me cativou? É, cativar. Para mim, você é igual a outros 100 meninos igual a você. Você não é especial. Assim como eu, para você, sou igual a outras 100 raposas. Não tem diferença nenhuma. Mas se eu te cativo, você se torna especial para mim. Se você me cativa, eu me torno especial para você. E o que é cativar? A raposa responde para ele: cativar é algo esquecido entre os homens, é criar laços. E como eu faço isso? Primeiro, você se aproxima da pessoa amada, se senta a alguns metros de distância e não fala nada, porque as palavras são uma fonte de mau entendimento. Você olha de lado para a pessoa e a pessoa olha para você e você em silêncio. Aí depois, com o tempo, você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando e vai embora. No outro dia, você volta e continua essa construção até que você possa se aproximar e conversar com a pessoa. Ele falou: tá bom, ele foi embora. No outro dia ele voltou no outro horário e falou: por que não voltaste à mesma hora? Ele falou: por quê? Porque se tu voltas da mesma hora, o meu coração já estava esperando você chegar. Eu estaria ansiosa esperando você chegar. Mas como tu chegaste outro horário, eu não pude preparar o meu coração para a tua chegada. Isso é um ritual. Lembra quando a gente marcou o primeiro cinema com a pessoa que a gente se apaixonou? A pessoa não chegava, o coração bateu, nervoso, e não vem, e não sei o quê. Ai, a pessoa fica suada, e eu vou embora, e eu vou tomar o bolo. Ai, a pessoa chega, aquela felicidade, aquela alegria. É o ritual do amor. Aí nós vamos aprendendo a conviver. Aí eu te cativo e você me cativa. Preste bem atenção. Todas as quintas os homens pegam as mulheres e vão dançar. Porque não se tem mais rituais no mundo de hoje. Então nós, raposas, sabemos que nós podemos sair livres, passear. Agora, se tu me cativas, pelos passos eu sei que você está chegando.
Então, ao invés de eu correr para a toca, eu saio dela para encontrar você. Por exemplo, o trigo. O trigo para mim não é nada, eu não gosto do trigo, não como pão. Mas se você me cativar, quando eu olhar o trigo dourado no campo, eu vou lembrar de você por causa dos seus cabelos dourados. E o vento batendo no trigo me trará a sua imagem. Preste atenção como a gente pode usar na nossa vida isso, no nosso dia a dia. Aí ele disse para ela, depois de algum tempo, ele já tinha cativado ela, cativado ele, falou, vou embora. Ela falou, eu vou chorar. Falou, mas a culpa é sua. Por quê? Porque você me obrigou a te cativar. Falou, claro, claro. Mas vá fazer uma visita no planeta. Depois você volta que eu vou te contar um segredo. Quando ele volta, ela diz, vou te contar esse segredo para você levar para sempre. O essencial é invisível aos olhos, pois só se enxerga bem com o coração. E lembre-se, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso nunca pode ser esquecido. Isso é cativar. Aí eu pergunto a todos aqui, nós fazemos isso no nosso relacionamento? Nós enxergamos com o coração a pessoa que está do nosso lado? Nós entendemos que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquele quem cativamos? Será que fazemos isso? Se nós não fazemos, é tempo de começar a fazer, porque o espírito é mortal. O que ele não conseguiu fazer nessa reencarnação, ele pode continuar na próxima. E de uma alma provacional, sacrificial, pode se transformar numa alma gêmea. Mas é necessário esforço de ambos os lados. É necessário esforço, trabalho, consideração. E lembrar-se que a maior felicidade no mundo é voltar para o lar e ter alguém que nos ama nos esperando. Numa febre, numa dificuldade, num problema, na fome, na perda de um emprego, na perda de um ente querido. Você ter alguém para te sustentar, te acalmar, te tranquilizar, seguir adiante. Nós aceitamos que são necessários certos casos de separação quando o relacionamento é tóxico, quando ele está esboroando para a violência doméstica ou mesmo para o feminicídio. Mas é necessário não confundir relacionamento tóxico com frescura, com mimimi, com coisas que são superáveis, consertáveis ao longo da vida. Porque existem casais que mal começam a vida e já se separam. Por quê? Porque não formaram uma estrutura de relacionamento. Aí eles caem na ilusão que agora eu sou solteiro, agora eu vou curtir a vida. Aí o homem tem diversas parceiras e cai na ressaca sexual. Perdido, sem identidade, sem saber com quem sair, voltando para casa sozinho e triste. A mulher adquire diversos parceiros, também volta para casa triste, na ressaca sexual. E passa anos assim naquela vida. Um belo dia, os dois velhinhos, teimosos, então vão na padaria, no café, se encontram. Que beleza, te encontrei. Vamos tomar um café? Vamos. Toma um café, come um pãozinho de queijo, um pão doce. Aí marca um jantar, quando vê, estão casando de novo. Aí falam, era feliz e não sabia. É verdade. Precisou ficar separado 30, 40 anos, recasar, para entender que bastava um pouquinho de paciência e tolerância e descobrir que o amor é uma construção, um esforço e objetivo de toda a raça humana. Que possamos nos amar verdadeiramente com respeito, com carinho, verdadeiramente e dignamente. Porque como nós exigiremos que o homicídio não aconteça no mundo, a violência, as diferenças sociais, se nós não fazemos isso dentro do nosso próprio lar? Com que moral, com que integridade nós podemos exigir um mundo mais amoroso se nós mesmos não realizamos o amor? Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado.